Bom, boa tarde aos cursistas desse nosso curso de diversidade cultural. Nós estamos aqui para a fala de abertura da disciplina 3, que se chama Diversidade de Gênero e Orientação Sexual, Pressupostos, Pedagogias e Práticas Escolares. Essa disciplina é a terceira nessa sequência que vocês estão fazendo, né? E dentro do grande guarda-chuva dos temas da diversidade, ela se ocupa de um recorte deles, que são as questões relativas à diversidade de gênero, masculino, feminino, homens e mulheres, e diversidade de orientações sexuais. Dava para a gente resumir essa diversidade de orientações sexuais em 3 grandes palavras que todo mundo conhece, que são as orientações sexuais heterossexuais, bissexuais ou homossexuais. Mas existe muito mais coisa embaixo deste cobertor que nós vamos ver ao longo dessa nossa disciplina. Essa disciplina teve os 2 textos básicos feitos por mim mesmo, né, Fernando Seffner, e pela minha colega Rosemary Aquino. E ao longo da execução da disciplina agora nós vamos trabalhar em 3 professores, eu, a Rosemary e a professora Rosângela Soares. Nós 3 somos integrantes do GERG, do Grupo de Estudos em Educação e Relações de Gênero, aqui do Programa de Pós-Graduação em Educação, e o nosso tema preferencial de pesquisa é justamente esse, as questões que envolvem masculinidades, feminilidades, diversidades de orientação sexual e também fortemente envolvidos em como isso acontece no espaço escolar, né? Bem, eu queria comentar um pouco os tópicos que a gente elegeu para trabalhar aqui nessa disciplina, né? E depois um pouco o modo de trabalho, né? Essa nossa disciplina parte desse cenário, que é o cenário comum ao curso, de que a gente no Brasil experimenta nos últimos 25 a 30 anos uma grande visibilidade, uma grande expansão da diversidade cultural. Isso está ligado ao prolongado período democrático que a gente vive no Brasil, a explosão, a manifestação, a possibilidade de cada um viver a sua diversidade e ser respeitado nela. Na maior parte dos países do mundo, ela está ligada à manutenção dos períodos democráticos. O Brasil, como alguns devem lembrar, desde 1988 tem uma Constituição que a gente chama de Constituinte Cidadã, né, que vige até hoje, e inaugura naquele ano, 88, um longo período democrático que vem até hoje, assinalado pela regularidade das eleições, grande número de partidos políticos, forte manifestação de movimentos populares, assim, muita visibilidade da diversidade em geral. Então esse é o primeiro elemento que eu acho legal da gente guardar, assim, tem pessoas que se incomodam um pouco às vezes com a manifestação da diversidade. Parece assim, nossa, é tanta gente diferente, como a gente vai se entender? Antigamente havia mais regularidade, mais homogeneidade. Mas a diversidade é uma marca bastante forte das democracias e é algo para a gente se orgulhar muito mais do que para a gente criticar. A segunda questão, antes de entrar em gênero e sexualidade, é que a gente montou o curso todo e essa disciplina em particular, conectando o tema da diversidade com o tema dos direitos humanos, assumindo uma ideia de que cada indivíduo tem o direito de expressar a sua diversidade. Isso não é algo que possa ser feito de qualquer modo, não é algo que possa ser feito sem regras, mas o curso ele está conectado com essa ideia de que cada um de nós, eu que estou aqui falando, cada um de vocês que está me escutando, a gente é portador em algum setor da nossa vida de marcas particulares de identidade e a gente quer construir uma sociedade, a sociedade brasileira, onde seja possível expressar essa diversidade, onde seja possível se respeitar, mesmo que os indivíduos sejam bastante diferentes, né? Essa discussão toda, ela está colocada no nosso curso e nessa disciplina, nessa terceira disciplina em particular, num lugar muito específico que é a escola, a sala de aula, os corredores, o pátio, o ambiente escolar todo. Porque é claro que dava para a gente discutir diversidade sexual de gênero em muitos outros lugares, na rua, na praça,
dentro dos poderes legislativo e executivo, o poder judiciário também. Dava para discutir isso também no ambiente de trabalho, até que ponto cada um pode manifestar a sua diversidade no ambiente de trabalho. Mas a gente aqui nesse curso, pela natureza do curso mesmo, voltado a cursistas que são professores e professoras do ensino fundamental ou eventualmente médio, a gente recortou essa discussão toda para um lugar muito específico, que é a escola, mas ainda a escola pública. Queria então fazer uma consideração sobre o que é este lugar chamado a escola pública e o que é este professor, que é o professor público. Talvez vocês que estejam me escutando saibam, mas assim, 85% das crianças brasileiras estudam em escola pública. Apenas 15% estudam em escola privada no Brasil. A escola pública, ela é, como o nome diz, um espaço público. Então ela é um espaço de negociação das diferenças. Muito diverso, muito diferente do que é a casa de cada um. Perfeitamente posso na minha casa estabelecer uma regra, botar uma placa na porta dizendo: não quero que entrem aqui pessoas que fumam, porque eu não fumo e não quero dentro da minha casa ninguém que fuma. Não quero que entrem pessoas gordas, por exemplo. Hoje em dia temos toda uma neurose aí com pessoas gordas, eu posso decidir que na minha casa elas não entram. Ou então, como no Brasil tem acontecido muito, só quero receber em casa pessoas de uma determinada religião. Porém, a escola pública não é um espaço que a gente possa colocar uma placa na porta e dizer que não entram determinados tipos de pessoas. A gente pode, claro, e deve fazer regras de convívio, que são o regimento escolar, né, que vai reger aquele espaço. Mas a escola pública não é um lugar onde eu possa pôr uma placa na frente dizendo assim, ó, não entram gays, não entram lésbicas, não entram mulheres, só entram rapazes, ou então só entram mulheres, né? Não, justamente o espaço público é um espaço de negociação das diferenças. Cada professor, cada professora que está me escutando, cada cursista, certamente lembra da sua sala de aula e se dá conta que naqueles 30, 25 alunos, 35 alunos, a gente tem sempre uma grande diversidade cultural. Tem um grupinho de meninas que gostam mais da Hello Kitty, usam as coisinhas cor-de-rosa. Tem outras meninas que são mais do funk, do rap. Os meninos têm de todos os tipos também. E, para o tema que nos interessa, uma sala de aula é cada vez mais composta no Brasil por meninos e meninas, e entre os meninos e as meninas por uma diversidade de modos de expressar o seu pertencimento sexual, suas preferências sexuais. Então assim, a gente recortou nesses dois textos introdutórios. Num primeiro texto, que vocês vão passar a ler a seguir, é um texto um pouco mais teórico, para entender um pouco o que é gênero e o que é orientação sexual, e o que é uma diversidade de gênero, diferentes jeitos de ser menino ou de ser menina. Certamente na sala de aula de vocês existem meninas muito diferentes de outras meninas, né? Algumas encaminham a sua vida de um modo bastante diferente do que outras. E existem meninos também que constroem a sua masculinidade muito diferente. Dava para lembrar aqui que hoje em dia a gente tem numa sala de aula, por exemplo, de ensino fundamental, garotos extremamente vaidosos. A vaidade masculina é cada vez um atributo mais evidente, assim, né? Preocupados com o seu cabelinho moicano, com a sua roupa, do lado de outros meninos que jogam futebol e não tem nenhum problema de vir para a sala de aula suados, de maneira, digamos assim, pouco atraente para as meninas, né? Então a gente recortou nesse primeiro texto um enfoque mais teórico para tratar desses conceitos, para entender isso dentro do espaço escolar. No texto de número 2, no segundo texto, né, também de autoria da Rosemary e minha, a gente recortou uma questão mais de ordem metodológica, que é de discutir um pouco como a gente está sugerindo que se trabalhe com isso na sala de aula. Isso significa dizer que o professor, a professora, precisa manter um olhar bastante atento para perceber que naquela sala de aula a gente tem uma diversidade enorme. Não é uma diversidade só de gênero e sexualidade. Hoje em dia é uma diversidade de cor da pele também, é uma diversidade de pertencimentos religiosos. A gente tem pessoas de muitas denominações religiosas diferentes sentados na mesma sala. É uma diversidade de etnias. A gente tem pessoas que vêm talvez mais da colônia italiana, da colônia alemã, são açorianos. A gente tem cada vez mais imigração para o Brasil, então a gente tem dentro da escola orientais e pessoas de outros pertencimentos regionais. A gente tem também, como foi trabalhado no módulo anterior,
cada vez mais dentro da escola, uma diversidade que é de geração. É claro que o pressuposto da escola é ordenar os alunos pela mesma idade, mas com certeza eu estou falando para alguns cursistas que trabalham em classes que têm diferentes idades. Isso significa, em geral, também diferentes modos de enxergar os modos de ser homem e de ser mulher. Para uma senhora de 55 anos que busca a escola para terminar o ensino fundamental, certamente os modelos de ser mulher são diferentes do que uma menina de 16 anos que se criou num outro mundo, né, e que está buscando ser mulher, né, ser uma garota e ser uma mulher de outro modo, né. Bem, esse é o cenário um pouco geral da coisa. Então, assim, eu queria agora colocar o que a gente gostaria muito que vocês prestassem atenção, e vai ser um material pedido nos fóruns e nas atividades. A gente quer fazer toda a discussão de gênero e sexualidade a partir de cenas escolares, ou seja, daquilo que vocês enxergam na sala de aula. Então a gente vai estimular vocês nas atividades que vêm a seguir. Em primeiro lugar, para que cada um olhe para as salas de aula que dá aula, ou que já deu aula, né? Ou se a pessoa não é professor, trabalha na direção da escola ou em algum outro serviço escolar, basta sair caminhando no corredor, basta olhar o recreio de uma escola para ver os modos como meninos e meninas namoram, para perceber como a gente tem hoje em dia meninos e meninas que manifestam diferentes preferências sexuais, ou seja, meninas que gostam de meninas e meninos que gostam de meninos, e que na verdade isso convive dentro da escola. Então, uma primeira coisa é vocês alimentarem a discussão que a gente vai colocar a funcionar aí nessa disciplina com aquelas cenas escolares que causam mais incômodo, mais tumulto e que, digamos assim, precisam de alguma compreensão e de alguma resolução nas palavras de vocês e que envolvem atributos de gênero e de sexualidade. Por exemplo, uma boa cena é perceber de que modo meninos e meninas reagem às atividades dentro da sala de aula. As meninas são exatamente mais comportadas do que os meninos, ou esse tempo já passou e as meninas hoje em dia são igualmente, digamos assim, pouco comportadas que nem os meninos? Não sei se assim as pessoas que me assistem sabem, mas, por exemplo, as meninas, elas têm tido um rendimento escolar superior ao dos meninos. Para um estado como o Rio Grande do Sul, por exemplo, na média, as meninas estudam um ano e meio mais do que os meninos. Elas, em geral, por exemplo, se a gente olhar aqui o vestibular da URGS, nos últimos 12 anos, um número maior de meninas tem feito o vestibular e um número maior de meninas tem ingressado na universidade também. Então essa é uma clara diferença que aconteceu nas últimas décadas no comportamento de meninos e meninas no espaço escolar. O segundo tópico, que eu sei que é mais complicado para todo mundo, é a observação de como meninos que gostam de meninos e meninas que gostam de meninas se comportam no espaço escolar. Não tenho nenhuma dúvida que para todos os cursistas que eu estou falando, seja o município que trabalhe, seja a escola que trabalhe, essa é uma realidade cada vez mais presente. Nós temos hoje em dia no Brasil, de maneira muito potente, só olhar as paradas, as manifestações nas novelas, tudo aquilo que se enxerga na rua, né? A gente tem cada vez mais uma diversidade de orientação sexual, inclusive com possibilidades de casamento, adoção de filhos, perfeitamente regulamentada já pela nossa legislação, não só no Brasil, mas como também nos países vizinhos aqui, Argentina, Uruguai, por exemplo, né? México. Então, o que a gente gostaria muito é que, num primeiro momento, depois de lidos os textos e resolvidas as dúvidas teóricas, que cada um alimentasse o debate com cenas e situações ocorridas no ambiente escolar e que envolvem essas diferenças de gênero e sexualidade. Tem um outro elemento também que é importante de ser dito, que é o seguinte: as diferenças de gênero e sexualidade não estão presentes só entre os alunos. Professores e professoras têm também modos diferentes de ser homem e de ser mulher, e professores e professoras no espaço escolar também podemos ter um professor que gosta de outros homens e uma professora que gosta de outras mulheres. Então essa não é uma questão que acontece apenas entre os alunos. Isso não é algo que se possa dizer assim, não, é entre os alunos que acontecem essas preferências. Não, elas estão também entre os nossos colegas de magistério, e seria legal perceber um pouco como é que a gente enxerga isso dentro da escola, né? Então esse é um pouco o roteiro que a gente está dando para vocês, né?
A nossa preocupação é, primeiro, uma compreensão teórica um pouco maior dos conceitos de gênero, sexualidade, diversidade de gênero e diversidade de orientação sexual. Depois, o estabelecimento de um modo de coleta de cenas e situações escolares para que a gente possa analisar. E depois, algumas modalidades de debate entre nós, porque nós sabemos perfeitamente que não existe, nós estamos longe no Brasil de ter uma homogeneidade nas opiniões sobre isso. Certamente eu estou falando para cursistas que alguns enxergam, digamos assim, com maior naturalidade, que a gente tenha na escola um menino que goste de um outro menino, né? Outros indivíduos, por conta dos seus pertencimentos religiosos, vão olhar para essa realidade. Uma menina que, por exemplo, claramente se interessa por outras meninas, ou uma colega nossa de trabalho, uma professora, que a gente percebe que ela vive com uma outra companheira, e vão perceber isso como algo bastante grave, porque isso tem a ver, as discussões de sexualidade e gênero estão fortemente ancoradas na nossa sociedade, nos nossos pertencimentos religiosos. Ninguém está pedindo aqui que a gente abandone os pertencimentos religiosos. Eu queria encerrar apenas assinalando que a gente está pedindo que cada um olhe para a escola pública e perceba que ela é um espaço público, portanto de negociação das diferenças, e é um espaço laico também, onde uma religião não pode dar as regras sobre todos os demais pertencimentos religiosos. É um lugar onde cada um tem que ter a liberdade de expressão da sua religião, do seu pertencimento de gênero e sexualidade, e nós vamos ter que dar um jeito de se entender nesse espaço. Nós acreditamos, eu, Rosimere e Rosângela, né, pelas nossas pesquisas e trabalhos há anos na área, que a gente consegue criar nas escolas, temos vários exemplos disso, ambientes onde o diálogo entre essas diferenças consegue acontecer. Ninguém é obrigado, ao final das contas, a achar que aquilo que o outro faz é absolutamente correto, mas na verdade no espaço escolar a gente tem que encontrar modos de conviver e respeitar essa diversidade, porque cada um de nós é portador de algum atributo de diversidade e gostaria de ser respeitado em algum momento. Mais ou menos esse é o panorama dos temas que nós vamos trabalhar, né? E eu convido vocês então a começarem pela leitura dos textos que a gente tem como abertura para a compreensão dos conceitos que estruturam esses temas. Muito obrigado e boa disciplina a todos.